Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a professora Eliana, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre processo de formação de palavras. Para entendermos o processo de formação das palavras da língua portuguesa, é preciso lembrar que elas podem ser decompostas em partes menores, chamadas morfemas. E aí, nos morfemas, nessas partes menores da palavra, nós temos um radical. O que é o radical, pessoal? É o morfema que contém o significado básico da palavra. A partir do radical, originam-se as palavras de uma mesma família, como, por exemplo, livro. Tá? O radical da palavra livro é o L, I, V e o R. E a partir desse radical, eu vou poder formar novas palavras. Afixos são morfemas responsáveis por transformar uma palavra primitiva em outra. Dentro dos afixos, nós temos o prefixo, que é um afixo adicionado no início da palavra, ou seja, antes do radical. Então, o prefixo eu coloco antes do radical, certo? E o sufixo é um afixo, ou seja, é um elemento adicionado no final da palavra, ou seja, após o radical. Na estrutura de formação das palavras, eu tenho a palavra primitiva, a palavra derivada e a palavra composta. A palavra primitiva não deriva de nenhuma outra, como, por exemplo, a palavra campo, livro, certo? A palavra derivada, ela é formada a partir de uma palavra primitiva, a qual se juntou um afixo. Exemplo, campestre, deu origem a partir da palavra campo. Já a palavra composta é formada a partir de duas ou mais palavras, como, por exemplo, guarda-chuva, girassol, guarda-roupa, tá? Então, aqui nós temos duas ou mais palavras. Vamos falar sobre o processo de formação de palavras chamado derivação. Ele acontece por prefixação ou por sufixação. Como é que eu sei, professora, que aconteceu o processo de formação de palavras? Derivação por prefixação. Quando eu tenho o acréscimo de um prefixo a uma palavra ou a um radical, tá? Ou seja, eu acrescento um elemento antes do radical. No caso aqui, eu tenho a palavra normal. Quando eu acrescento um elemento antes dessa palavra, eu tenho um processo de derivação por prefixação. Eu acrescentei um prefixo antes do radical, certo? E por sufixação, quando é que ocorre? Ele ocorre pelo acréscimo de um sufixo a uma palavra primitiva ou radical. Sufixo, ele vem após o radical. Exemplo, a palavra pedra, o radical aqui é o P-E-D-R, certo? A partir desse radical, se eu colocar um elemento após ele, eu tenho o processo de derivação por sufixação, certo? No caso aqui, eu formei a palavra pedreira. Então, pedra, quando eu acrescentei um sufixo, após esse radical, eu obtive uma nova palavra. Tudo bem? Eu tenho ainda
o processo de derivação por prefixação e sufixação. Quando é que ocorre, professora? Quando eu acrescento um prefixo e um sufixo a essa palavra ao mesmo tempo, certo? Mas se eu retirar um desses elementos, a palavra continua tendo sentido. Por exemplo, aqui na palavra infelizmente, o que aconteceu aqui, pessoal? Eu coloquei o prefixo in e o sufixo mente, certo? Eu criei aqui uma nova palavra, infelizmente. Mas se eu quiser retirar um desses elementos, professora, a palavra continua tendo sentido. Por exemplo, se eu retirar aqui o sufixo, né? Vamos tirar o sufixo mente. Vai ficar o quê? Infeliz. A palavra continua tendo sentido, certo? E se eu quiser retirar o prefixo, que é o in, né? Que é o elemento que vem antes do radical, vai ficar o quê? Felizmente. A palavra também continua tendo sentido, certo? Então, aqui eu acrescentei um prefixo e um sufixo ao radical. O radical aí é a palavra feliz. Mas, se eu quiser retirar um desses elementos, a palavra continua tendo sentido. Já na parassíntese, isso não acontece. É o caso aqui da palavra entristecer. O radical aqui é TRIST, certo? Se eu retirar o sufixo, que é EC, ou se eu retirar o prefixo, que é o em, a palavra perde completamente o sentido. Então, na parassíntese, eu necessito de um prefixo e de um sufixo a esse radical para que a palavra tenha sentido, tá? Eu não posso retirar nenhum desses elementos, certo? Agora vamos falar sobre o processo composição. No processo de composição, eu tenho por justaposição ou por aglutinação. O que acontece aqui no processo de composição por justaposição? Quando não ocorre alteração fonética, ou seja, eu formo duas ou mais palavras, só que elas não se alteram. Eu apenas uno as palavras formando uma nova, sem haver alteração fonética. Como, por exemplo, couve-flor, passatempo, girassol, guarda-chuva. Eu apenas uni uma palavra a outra e não houve alteração fonética nenhuma, tá? É chamada de composição por justaposição. Já na composição por aglutinação, ocorre perda ou alteração fonética, pelo menos em uma das palavras que se unem. Como, por exemplo, planalto. Planalto é a junção da palavra plano mais alto. Só que, quando eu vou unir essas duas palavras, a palavra plano perde a letra O. Ou seja, houve uma perda fonética aí, certo? Então, quando isso acontece, eu tenho o processo de composição por aglutinação. Certo, pessoal? Deu para compreender? Muito bem. Agora, vocês vão resolver a atividade lá no livro de atividades de vocês, nas páginas 20 a 23.